my restless dreams, I see that town, Silent Hill. Em setembro de 2001, é finalmente lançado e nos apresentado se não o melhor game do gênero Survival Horror. Silent Hill 1 de 1999 já era muito à frente de seu tempo, mesmo se dando as limitações gráficas da época. Era um jogo profundo e cheio de detalhes que abordavam temas que não eram presentes em um simples jogo. What is this? What's going on here? Konami, vendo o sucesso do primeiro game, não satisfeita, obviamente lança o segundo. Com uma pontuação de 89 no Metacritic, Silent Hill 2 foi e ainda é, na minha opinião, o melhor game de terror já feito. E é isso que quero analisar com vocês hoje. Aqui é o Snaffer e nesse vídeo vou apresentar o quão absurdo e profundo esse jogo é. Espero que gostem do vídeo e peço que deixem um like e se inscrevam, pois me motiva a continuar a fazer esse tipo de vídeo que eu gosto muito de compartilhar com vocês. Valeu! You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. O jogo inicia com nosso protagonista de nome James Sunderland, que se encontra pelas redondezas de uma cidade com uma névoa extremamente densa, Silent Hill. O mesmo confuso e incrédulo por ter recebido uma carta de sua falecida esposa, Mary Sunderland, dizendo que o esperava em Silent Hill em seu lugar especial, assim partindo numa jornada em busca de respostas. Excuse me, I'm sorry. I No, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? James então encontra a nossa segunda personagem da trama, Angela Orozco, em um cemitério dizendo estar em Silent Hill procurando pela sua mãe. Ela é um tanto peculiar e você percebe que tem algo de muito errado com ela. Mas isso ficará mais claro ao decorrer da história. O que é uma hipocrisia eu ter dito isso, já que nosso protagonista está procurando alguém morto há 3 anos, então... Após andarmos mais um pouco, chegamos em um lugar onde conseguimos encontrar um rádio que será muito útil na gameplay. Ele basicamente chia quando há monstros por perto. E também damos de cara com a primeira criatura do game, a Lying Figure. Cada criatura do game tem um significado próprio, que ao decorrer da história a gente vai entendendo das quais se tratam. Diria os simbolismos de ambas se baseando nas afirmações oficiais de Masahiro Ito, designer de artes das criaturas do game. Nada de teorias mirabolantes das quais eu também acreditei por muito tempo. Por sua vez, quase todas as criaturas do game são caracterizadas como uma mulher, refletindo a degradação em estágios de sua falecida esposa Mary, enquanto estava em um hospital com uma doença da qual não é explicada do que se trata na trama, mas dá para supor que já está em estado terminal e extremamente grave. Stay where you are! Stop! A Lying Figure representa a impotência emocional de Mary quanto a de James, como se estivesse em uma camisa de força, não podendo fazer nada a respeito da sua infeliz situação, a não ser desferir xingamentos e injúrias a James.
o que explica muito o vômito de ácido da criatura. A mesma é revestida por uma espécie de camisa de látex com zippers, reforçando o sentimento de sufocamento e aprisionamento. Após a derrotarmos, seguimos caminho atrás de um apartamento que é marcado no mapa. What the hell is it? Chegando em Woodside Apartamentos, encontramos finalmente uma lanterna em volta de um manequim com roupas idênticas às de Mary. Logo após, mais uma nova criatura, os manequins. Criaturas que no lugar de um torso, braços ou cabeça, se encontra mais um par de pernas acima. E aqui vamos acabar finalmente com esse mito de que James é um degenerado que olhava com maldade as enfermeiras na ausência sexual de sua mulher. O próprio Masahiro já afirmou que ele criou as criaturas não se baseando em nenhuma conotação sexual. As criaturas representam nada mais que estágios específicos das situações tristes de Mary, enquanto estava hospitalizada. O James também estava sofrendo muito com esse cenário da qual sua mulher se encontrava. Ele não é um tarado, mas por outro lado também não batia muito bem da cabeça. Por sua vez, Masahiro não disse um significado específico em relação aos manequins, assim como as outras criaturas. Mas aqui eu acredito que posso explicar o que pode ser, no meu ponto de vista, claro. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James, wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Mary ficou acamada e debilitada por muito tempo. A fisioterapia e os tratamentos dolorosos podem ter se tornado uma imagem angustiante para James. Ver sua esposa se contorcer de dor com fisioterapias praticamente inúteis e dando a condição de Mary, servindo apenas como uma tortura para a mesma. Por isso a criatura cai, se rasteja e se contorce. Essa é a minha visão do que eu pude entender, ok? Mas acredito firmemente que seja isso. Após andarmos mais um pouco, temos finalmente um vislumbre de uma das cutscenes mais emblemáticas e controversas do game, que claro, do Pyramid Head. Por mais que pareça que o cabeça de pirâmide esteja fazendo o que quase todo mundo pensa nessa cena, e dentre outras, o que eu também pensava ser durante muito tempo, o próprio Masahiro já se pronunciou sobre essa cena em específica, e disse que o Pyramid Head não abusa de outros monstros no game, como se fosse um reflexo das impurezas de James, mas sim a vontade de querer afastar essas monstruosidades, assim como ver a sua esposa naquela situação, das quais as criaturas o relembram todas as vezes. Ele não quer vê-las, então o jeito mais fácil de acabar com isso seria basicamente matando-as. E é isso que o Pyramid Head faz. Ele sai varrendo essas bestialidades pela frente, como se fosse a única forma de acabar com essas imagens perturbadoras e angustiantes para James. Ao percorrer do game, vamos nos deparar com mais 3 personagens da trama. Ed, um homem que aparenta ter traumas por causa de bullying, que jurou não ter finalizado uma pessoa no mesmo quarto que ele, o que faz você ficar com o pé atrás em relação ao mesmo. Logo depois nos deparamos com uma garota de 8 anos, chamada Laura, que de início nos deixa bem irritado
mas ao decorrer da história a gente vai entender o motivo do ódio dela ao James. My name's James. James Sunderland. Eddie. You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? E por último, mas não menos importante, Maria, personagem contraponto de Mary, que nos acompanha pela gameplay. Maria sempre deixou várias lacunas do que ela representaria no enredo, sempre deixando à vista sua forma sensual de se expressar até em seu próprio vocabulário, seduzindo James de forma sutil. Maria talvez seja um dos motivos por ter tantas teorias sobre desejos reprimidos de James. O jogo até dá indícios disso. Na minha opinião, Maria é a forma mais cruel de Silent Hill ao torturar psicologicamente James. Quando eu disse contraponto de Mary, não é somente pelo fato de ambas personagens serem extremamente iguais. Elas literalmente usam o mesmo modelo. Mas sim por Maria ao longo da história sempre referenciar falas de Mary e talvez alguns trejeitos da mesma. All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I Then just... stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. Novamente nos encontramos com Laura, com a ajuda de Maria. James até estranha o fato de uma garota de 8 anos estar andando por Silent Hill, cheia de monstros e não possuir sequer um arranhão ou sentir medo. Laura não entende muito bem o que James quer dizer com isso, pois a cidade de Silent Hill não se baseia em apenas uma só pessoa. Cada pessoa vê Silent Hill de forma diferente. Ed, por exemplo, diz nunca ter visto um cara andando por aí com uma cabeça de pirâmide, quando perguntado por James. Red pyramid thing. I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird looking monsters. Ou Angela Orozco, que pro final da obra dá a entender que enxerga tudo em chamas. A única coisa da qual eu não entendi muito bem é do porquê Laura estar em Silent Hill. Ela não vê monstros ou o próprio Outerworld. Ela é só uma criança fragilizada pela perda de sua praticamente mãe. Se vocês tiverem uma ideia sobre, podem deixar nos comentários. Laura? Flash Leap, o primeiro boss do game. Eu acredito que a imagem desta criatura consegue transmitir bem o que ela representa. Ela simboliza Mary acamada, enjaulada e angustiada. A cama literalmente se fundiu ao seu corpo. Após avançarmos mais um pouco, James e Maria são perseguidos por Pyramid Head, que logo Maria é finalizada pelo mesmo, o que não impacta muito, por ela morrer diversas vezes à frente. Como vocês já sabem, Maria é só a maior forma de tortura psicológica a James, imposta por Silent Hill, fazendo ela ser finalizada e logo após retornar, testando a sanidade mental de James, que ao longo do game o próprio se questiona se tudo isso é real ou não. Nos encontramos com Ed e então percebemos o quão doentio Ed é. Ao lado, mais uma pessoa finalizada pelo mesmo. Ed sofria com bullying, desenvolvendo ódio e paranoia até para quem não o via como um monstro, do qual ele realmente é. Ele literalmente finalizou um cachorro de seu vizinho por simplesmente latir. Por mais que Ed seja esse cara também quebrado emocionalmente, eu gosto da forma que ele é escrito,
um reflexo das consequências do bullying e maus tratos que muitos infelizmente sofrem diariamente. Por outro lado, Ed não é inocente, até porque Silent Hill não tortura inocentes, e isso ficará mais claro à frente. Novamente nos deparamos com Angela, em um canto de uma sala muito peculiar, paralisada perante essa imagem bizarra e também boss fight do game. Esse é o Abstract Daddy, criatura grotesca e formada por dois corpos fundidos em uma estrutura semelhante a uma cama, o que não é apenas um inimigo, e sim a materialização dos traumas de Angela. O monstro representa o abuso e violência que Angela sofreu na infância pelas mãos de seu próprio pai, dentro de casa. O design do monstro já diz tudo. Eu mesmo quando cheguei nessa parte já percebi do que se tratava de tão absurdo que esse design é. E isso fica pior ainda quando sabemos que muito provavelmente Angela vê essa criatura muito mais grotesca que James, muito provavelmente sendo literalmente a imagem de seu pai. Eu fiz um pequeno acréscimo no roteiro para falar mais sobre Abstract Daddy. Eu lembro que após jogar pela primeira vez, essa cena quebrou totalmente já o clima pesado do jogo. Nada após isso me assustou como antes. Pode colocar o Pyramid Head, os Necromorphs de Dead Space, o Mr. X do Resident Evil ou qualquer outro. Nada se compara com o peso que essa criatura representa no game, sendo difícil até de descrever sabendo o que a mesma representa. Não há nada mais assustador de algo que é real. Ficamos sabendo por conta de um jornal pouco antes de salvar Angela, que a própria finalizou seu pai com a mesma faca da qual a mesma carrega todo o tempo no game. Logo após os acontecimentos com Angela, nos encontramos com Ed pela última vez. E aqui finalmente vemos a degradação mental de Ed, aceitando sua natureza e falhando ao teste de Silent Hill, com um discurso que de longe, tirando a carta de Mary, claro, é um dos melhores e muito bem escrito. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. Em seguida, começamos finalmente a boss fight com Ed. Se é que eu posso chamar isso de boss fight. Derrotando Ed, vamos de barco até um hotel, do qual Mary diz estar esperando James em sua carta. Lembro que eu fiquei uns fucking 20 minutos tentando achar essa terra firme com esse maldito barco. Essa falsa sensação de movimento do barco que chega a enjoar. Eu te odeio, o barco de Silent Hill. Chegando no hotel, a gente se encontra com Laura. Laura entrega uma parte da carta de Mary a James. Nela, Mary diz que pretendia adotar Laura se as coisas tivessem sido diferentes, dando um peso a mais na partida de Mary para Laura. É uma garota órfã, fragilizada pela perda não só de uma amiga, mas como sua mãe. Laura perde a última carta de Mary e vai em busca da mesma. If you see the other letter, the one Mary. Huh? I must have dropped it. Laura! I gotta find it. Laura! Saímos em busca de uma fita da qual continha momentos de James e Mary, e o próprio plot da história. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. James finaliza sua esposa. Ambos não suportavam mais essa situação, mas também mostrando o crime de James, mesmo que a pedido de Mary. O plot já sendo referenciado bem antes em uma das criaturas, as enfermeiras,
com um design provocante de propósito por Masahiro, que diz ter as feito assim com o único propósito de chocar o jogador, com a junção de horror body e com a sensualidade. E novamente não, o James não olhava as enfermeiras de forma tarada, por conta de desejos reprimidos. As enfermeiras têm o rosto deformado por conta do que James fez a Mary, sufocando-a com um travesseiro, por isso os rostos deformados. James escuta Mary chamando novamente pela fita, dando um último estímulo a James, do qual já estava confuso se Mary estava viva ou não, se tudo isso era real. Em busca de mais respostas, nos encontramos pela última vez com Maria, sendo finalizada pela última e terceira vez pelos dois cabeça de pirâmide. James a perdeu de novo e de novo. Silent Hill sempre o torturando com esses cenários associados a Mary, por tê-la abandonado, por não querer vê-la mais nessa situação angustiante, indo visitar poucas vezes, pelo menos é o que o jogo parece apresentar. Mary desferia xingamentos, mas muitas vezes dissemos coisas que não queríamos falar de verdade, o que associava muito a Mary. Quando ela dizia que não queria vê-lo mais, obviamente ela não queria isso. Mas também não quero dar a entender que James era um completo monstro. Ele também estava cansado e estava totalmente destruído emocionalmente. Então o termo abandonar não existe aqui, e sim afastar-se. James ia se afastando de Mary, por não querer vê-la mais assim. Por isso, o Pyramid Head finaliza Maria. Tirar essas lembranças ruins da mente, assim como ele mata as criaturas pelo caminho. Após um tempo lutando contra os dois cabeças de pirâmide, ambos se assim damos caminho e se encontrando com Angela também pela última vez, em uma escadaria em chamas. Angela dá a entender que vê todo ao redor em chamas, reforçando o que eu disse antes, que Silent Hill é diferente na visão de cada pessoa. Na minha concepção, James e Angela muito provavelmente têm o mesmo propósito em Silent Hill: tentar aceitar o que aconteceu e seguirem com suas vidas. A diferença é que Angela infelizmente não consegue lidar com esse enorme fardo do passado, assim se auto-finalizando, um final melancólico e extremamente cruel para Angela. James, após passar por tudo isso, sobe até o terraço e dá de encontro com a materialização de Mary. Mas quem realmente seria ela? Mary? Maria? E a resposta não seria nenhuma das duas. Esse é o final. E Silent Hill, na sua última tentativa de prender James a uma mentira, que seria insistir que sua esposa realmente está viva. James passou por um caminho árduo e revelador, e realmente se arrependeu do que fez. Mas o mais importante é que ele finalmente aceita esse fato. Ele finalizou sua esposa, e nada pode mudar isso. Então entramos finalmente na última boss fight do game. I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad?
Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. A carta final de Mary tem aproximadamente uma duração de 5 minutos. Se quiserem ler, pesquisem que vale muito a pena, ou joguem o jogo para quem não jogou. Para quem leu, sabe quão linda essa escrita é. Eu usei de base a lore mais condizente com a história do game, o final bom, que mesmo Masahiro dizendo que todos os finais são canônicos, o final bom obviamente é meu favorito. Por fim, Laura e James caminham para fora de Silent Hill. Não sei dizer se James adotou Laura após isso. Eu gosto de pensar que sim, já que era uma vontade de Mary adotá-la. Eu rushei muitas partes, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas na minha concepção, eu imagino que eu não tenha quebrado o enredo do game. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre o significado de todos os monstros, que são muitos, e comentar sobre os 5 finais restantes do game, podem deixar nos comentários que eu vou dar uma lida. Silent Hill 2 é, e sempre será o jogo mais profundo que já joguei. É tão profundo de nível cinematográfico. Pode não ter uma das melhores gameplay, mas eu acho que ela encaixa para o que o jogo propõe. Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo, e peço que deixem um like e agradeço por assistirem. Muito obrigado e até a próxima.